Você já ouviu falar do termo Slow Food? É o nome de um movimento internacional em oposição aos fast foods, que carrega um conceito de comida rápida, sem muito propósito. A ideia dos Slow Foods, gente, é promover a alimentação saudável, consciente e sustentável. O movimento defende que a alimentação deve ser prazerosa e significativa, além de estar comprometida com a responsabilidade socioambiental. A alimentação consciente, portanto, é o tema do Diálogos de hoje. E eu recebo aqui no estúdio a nutricionista Amanda Costa. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, Dani, pelo convite. É isso, eu quero lembrar que a TV Câmara tem conteúdo 100% traduzido em Libras e com o Diálogos não é diferente, É a gente prezando pela acessibilidade. Então, um fator aí muito importante, Vocês vão acompanhar o Diálogos de hoje também, com essa acessibilidade toda. Amanda, vamos lá então. Eu dei uma mencionada, fiz uma introdução do que é esse termo Slow Food, Eu queria que você reforçasse, É isso mesmo? E aí eu aproveito já para perguntar quais são os principais problemas alimentares que a gente tem hoje? Então, esse termo, ele vem dessa alimentação mais consciente, de ter esse momento de, na hora da alimentação, de comer um pouco mais devagar, mastigar, aproveitar mais o sabor dos alimentos, E com isso a gente consegue fazer uma digestão melhor também. E o que acontece hoje hoje em dia é as pessoas comendo essas comidas muito rápidas, fast food, e esquecendo de mastigar os alimentos. Então, assim, hoje eu vejo muito no consultório muitos problemas intestinais por causa disso, porque a digestão ela já começa na boca. Então, se eu não mastigo direito esse alimento, como eu vou conseguir fazer uma digestão? Eu vou ficar com falta de alguns nutrientes, Fora a alimentação fast food, essas alimentações rápidas, comidas prontas, que também atrapalham nessa digestão. E aí vai virando uma bola de neve, Isso, exatamente. Às vezes falta de nutriente, às vezes você sente até mais fome, antes do horário, Porque a gente não precisa estar comendo o dia inteiro, Isso. Tem isso também. Se a gente acostuma o corpo a comer em determinados horários, a gente tem a nossa refeição, café da manhã, um lanche, depois um almoço, um café da tarde. O nosso corpo ele começa a pedir a comida nesses determinados horários. Então, se a gente acostumar o corpo a fazer essas refeições, com certeza a gente vai conseguir fazer esse ajuste e vai melhorar também toda a parte de metabolismo. É a gente pensar na comida como um todo, O que eu vou comer, como, onde, exatamente. Tudo isso, E eu acho que essa ideia também de pensar a longo prazo, Porque às vezes, eu tô com vontade de comer um fast food, por exemplo, que ok, Não vamos aqui vilanizar de vez em quando, Você como nutricionista pode até explicar melhor isso, só que poxa, será que vai me fazer bem depois, Será que eu não estou colocando... Eu estou deixando me levar pelo desejo, pela vontade, aí eu já vou comer aqui uma batata frita, uma caixa de chocolate, Sim. E não é bem assim, Exatamente. O que eu tento trazer sempre para os pacientes é que eles tenham consciência da quantidade de calorias que eles estão ingerindo, muitas vezes. Então, por exemplo, um fast food ali que ele vai comer, tentar sempre pegar um hambúrguer mais artesanal, não tanto esses prontos, Tentar sempre fazer boas escolhas, porque tudo isso vai agravar o objetivo dele. Se ele tem um objetivo de emagrecer, se ele comer demais, ele não consegue emagrecer. Porque a gente precisa fazer o déficit calórico, que é comer menos do que a gente gasta, Então a gente precisa fazer esse déficit para conseguir emagrecer. Se eu comer muitas calorias, eu não vou conseguir emagrecer. Então sempre tentar equilibrar, porque também ninguém robô. Ninguém consegue fazer tudo sempre igual, então a gente tem sempre que estar equilibrando quantidades. Então, assim, o que eu digo para eles? Normalmente, eles seguem o plano alimentar. No final de semana, vamos pegar uma refeição para fazer essa refeição livre, comendo mais consciente. Também, assim, se a pessoa consegue sentar à mesa e comer com os familiares, isso é muito bom, porque aí ela vai conseguir mastigar mais esse alimento
e ela vai conseguir deglutir mais, vai ter ali os familiares, então aquele momento vai ser melhor, né? Vai ser um momento feliz. Então, às vezes, a alimentação é isso, a gente precisa ter felicidade, não só no sabor dos alimentos, mas também junto com a família, né? Fazendo aquela refeição. Sem dúvida. Você citou né, alguns exemplos, dá para substituir e muitas vezes opções mais em conta, né? Porque a gente fala, por exemplo, dos fast foods. Não são baratos, né? Não são baratos e ainda não fazem bem para a nossa saúde. Então é tudo essa questão de dosar e de você aí procurar no mercado, né, opções caseiras em casa que vão ser bom para o seu bolso e para a sua saúde. A gente vai continuar, Amanda, falando desse assunto, mas antes eu quero apresentar a nossa segunda convidada que está com a gente de forma remota, que é a psicóloga Patrícia Castro. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, eu agradeço a oportunidade, Dani, mais uma vez compartilhar um assunto tão importante, né, com vocês. Que bom. É isso mesmo. Patrícia, você como psicóloga, a gente falou, está falando desse conceito do slow food, né, da gente ter mais consciência mesmo do que está comendo, do que, onde, quando a gente vai comer de fato. Queria que você falasse desse ponto de vista, né? Como que o nosso cérebro age em relação a essa questão? Muita gente acaba comendo por impulso, ou eu estou ansiosa em casa, ou vendo filme, assim, acaba, né, comendo sem parar, principalmente doce, que vai rapidinho. Como que o nosso corpo trabalha, né? A nossa mente trabalha nesse sentido? É importante a gente perceber que a alimentação, ela é uma necessidade básica, né? E como necessidade básica, ela vai preencher muitas vezes alguns vazios que nós temos, né? E um perfil ansioso, uma pessoa atravessada pela ansiedade, é muito difícil alguém que não seja hoje ansioso, né? Nós estamos aí numa geração onde a ansiedade tem grandes números, né, de estatística. Mas um atravessamento dessa ansiedade de uma forma exagerada, ela pode trazer nessa busca da dopamina, nessa busca do prazer, a comida como um escape, né? E dependendo da relação que essa pessoa estabelece com a comida, ela vai encontrar na comida esse alívio, né? Então o cérebro entende como uma recompensa a alimentação. E se a pessoa não tem outras maneiras, né, não tem uma diversidade de busca de prazer, né, não tem essa vida organizada, né, como a Amanda colocou, a gente vai ter unicamente a comida. Então, ela está ali na base, né, das nossas necessidades emocionais, né, e biológicas, mas ela não pode ser a protagonista de todo o prazer da nossa vida. Né? Então, muitas vezes ela entra nesse lugar de escape e muitas vezes de uma maneira acelerada, né? De uma maneira inconsciente, a pessoa come no automático, né? Porque ela vai buscar essa comida como um anestésico, como se fosse uma droga. Então, o cérebro ele perde essa capacidade que pode ser recuperada, né? Mas ele perde ali essa capacidade de autorregulação. E um cérebro que não tem esse mecanismo, né, ativado, ele vai buscar ali inconsequentemente a comida como algo que vai trazer ali tranquilidade, vai trazer prazer, vai trazer recompensa, às vezes depois de um dia de trabalho ou de um momento de estresse, né? Ou em algum momento de medo, né? A gente enxergando aí a ansiedade como um medo diluído. Muitas vezes a gente tem pequenos medos no dia a dia, né? Pequenas preocupações de situações que vão acontecer, e isso vai trazer para a pessoa a comida como um conforto, mas um conforto inadequado naquele momento, porque ela não está consciente de tudo isso que o Slow Food propõe, né? Dessa conscientização do alimento e da alimentação como algo muito importante. Sem dúvida. Antes da gente continuar com a Patrícia e com a Amanda, olha só, nossa equipe de reportagem foi até um shopping de São José e questionou algumas pessoas sobre as escolhas na hora da refeição. Se é fácil ou um cadinho difícil ali fazer boas escolhas, fazer escolhas saudáveis. Vamos conferir então. É pela qualidade de vida, pela qualidade do que eu como, pensando num futuro.
E você escolheu esse prato pensando no futuro. E a tentação dos fast food? Eu acho que a gente se acostuma a comer saudável. Se você começa a comer fast food, você acaba sempre querendo fast food. Mas quando você opta por uma refeição mais saudável, naturalmente você já gosta mais de coisas mais saudáveis, você já começa a escolher naturalmente. Eu estou tentando me alimentar melhor. E aqui tem uma variedade de opções, né? E eu falei, melhor num lugar com várias coisas que eu comeria eventualmente, escolher comer mais saudável, porque ainda assim eu entendo que tem como comer melhor mesmo com várias outras opções. Então eu estou tentando me reeducar. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação com a saúde, né? A alimentação está muito ligada à qualidade de vida. E ao avançar da idade também, né? Eu acho que é primordial que a gente cuide da saúde a vida inteira, na verdade. Mas principalmente com o passar do tempo, a gente percebe uma necessidade de cuidar melhor, né? No shopping tem uma dificuldade maior de fazer essa escolha? Tem muitas opções, né, tentadoras. Mas comer saudável também é gostoso, né? Você coloca um temperinho, um azeitezinho, um salzinho, fica gostoso também. Sentir o sabor desses alimentos, né? Verdura, legumes também. Às vezes a gente vicia o paladar nos industrializados, mas o saudável também é saboroso. Tá aí, então. Amanda, a gente viu, né, as pessoas falando que comer saudável também é prazeroso. E assim tem que ser, né? E é tudo um hábito, né? A força do hábito. Tem gente que nunca experimentou determinados alimentos, de repente, e aí falam que não gostam. Mas o nosso corpo também, né, o nosso cérebro, a gente se acostuma com tudo, né? O ser humano, ele se adere a muitas coisas, então é uma questão de hábito mesmo, né? Não vou fazer isso pela minha saúde, tem que ser prazeroso, não tem que ser uma cobrança, igual exercício físico, né? Tem que virar uma rotina ali. Isso. E assim, esses alimentos, as pessoas podem conseguir incluir na alimentação alguns alimentos que às vezes elas experimentaram de alguma forma que não gostou. E às vezes em adulto, quando era criança e na fase adulta, reexperimentou de outra forma e aí ela conseguiu reintroduzir isso novamente, né, na rotina, conseguiu voltar a comer. Os temperos também são muito importantes, então usar os temperos mais naturais possíveis, né? As ervas, alho, cebola, usar esses temperos vai ajudar mais a preservar mais o sabor dos alimentos, porque hoje a gente coloca esses temperos prontos e fica com o gosto do tempero, não o gosto do alimento, da cenoura, da batata. Então é interessante a gente trazer mais isso, mais essa parte natural. Tanto que os nossos avós antigamente, né? Então eles tinham mais isso de comer mais esses alimentos com sabor natural, até porque muitos plantavam também, né? Tinham pé em casa, no quintal, então é interessante a gente voltar um pouco para trás e tentar trazer isso também para a nossa rotina. E aí pegando até esse gancho, né? Antigamente, que era mais fácil nesse quesito, muitas pessoas plantavam ali no próprio quintal, e aí você, além de estar comendo mais saudável, também está incentivando, né, um produtor rural, ali está comendo coisas, né, mais saudáveis de fato, que não tem pesticidas e por aí vai, né? Isso. E assim, se a gente tiver mais esse hábito, por exemplo, a gente pode fazer uma hortinha em casa de temperos, de cebolinha, né, de salsa, ter esses temperos em casa para poder estar utilizando também. Porque esses temperos você consegue fazer em vasos, né? Então é mais prático. Muito espaço, né? Não Às toma vezes muito em apartamento, espaço. uma varanda, Exatamente. ali um espacinho que bate um solzinho, é uma opção, né, para se fazer também. Exatamente. Então aí a gente consegue ter mais esses nutrientes também dos temperos naturais, né? Que são tão importantes, tanto os fitoquímicos que a gente tem presente nos legumes, nos temperos, nas frutas, que a gente precisa ingerir, o nosso intestino precisa muito desses fitoquímicos e que com a alimentação industrializada a gente não consegue, né? Agora, a não ser que você fique tomando suplemento sempre suplementando, porque a alimentação está sempre falha. Né? Sim, mas ainda assim, né, o natural com a alimentação ainda é bem mais saudável do que ter de suplementar. Mais biodisponível, porque muitas vezes a gente tem essa questão de não conseguir
ser tão biodisponível, né, no alimento a gente vai conseguir ter uma disponibilidade maior de alguns nutrientes, né? Uhum. E só para a gente finalizar a questão da entrevista no shopping, uma coisa que uma entrevistada falou é muito real, assim, eu falo por conta própria e eu já ouvi outras pessoas falando também. Quando a gente come, exagera, né? Come coisas não tão saudáveis assim, o nosso corpo, ele cobra depois, né? Principalmente Sim. depois de uma certa idade, ali você começa a realmente se sentir mal no sentido de, eu tô muito cheia, estufada, Sim. azia, enfim, cada um vai sentir uma coisa, mas é muito real isso, né? É muito real e assim, a gente tá vendo que as doenças intestinais, elas estão aparecendo muito mais nas pessoas. Hoje as pessoas têm muitos problemas intestinais pela falta de mastigação, pela falta de alimento que não é oferecido, esses legumes, essas frutas, esses fitoquímicos, a gente precisa ingerir. E o nosso corpo ele vai cobrar, se a gente só ficar dando carboidrato simples, não tem nenhum nutriente a mais ali. É diferente eu comer uma batata chips no mercado, que eu compro num saquinho, e uma batata em casa, que eu mesma fiz, e até que eu fiz de um jeito que eu não usei muito óleo, mas de qualquer forma, isso é totalmente diferente. O nosso corpo ele vai cobrar. Sim, sem dúvida. Olha só, gente, a Vanessa Nascimento conversou com a Carla Pinho, que introduziu o Slow Food no negócio dela. E ela vai explicar o porquê. Oi, Dani. Pois é, na contramão aí dos fast food, né, aquela comida rápida, tem o slow food, que a gente come mais devagar, consciente, saboreando a comida, né? Coisa mais gostosa, poder sentar-se à mesa, comer bem devagarzinho, né, saborear conscientemente a comida. Sobre isso, eu estou aqui com a Carla Pinho, ela que tem uma cozinha afetiva, vegana, vegetariana. E Carla, obrigada, viu, por ter atendido o nosso convite. Como que você introduziu o slow food no seu negócio? Imagina. Bom, a partir do momento que você decide que você não vai comer algo, você passa a conhecer mais aquilo que você está comendo, né? E com isso você passa a conhecer grãos, passa a conhecer uma vasta opções de legumes, de verduras, e você vê a importância que tem você se preocupar com aquilo que você come, com o que significa, com o afeto que a comida te traz. Então, a princípio é isso, é você se preocupar com aquilo que você está comendo. E aí tem outros 1000 benefícios. No caso da técnica Slow Food, né, desse movimento, não é só para cozinha vegana vegetariana, né? Qualquer pessoa que se propõe a comer mais devagar, a ter consciência da comida, já entra nesse movimento. Isso, já entra nesse movimento. O veganismo, dentro disso, né, ele apenas elimina tudo que é de origem animal e tudo que causa maus tratos aos animais, né? Mas já vem logo do preparo, né? O slow food, além de você consumir com consciência, devagar, é desde o preparo que você já coloca mais carinho naquilo que você está fazendo, né? Se torna um evento cozinhar e comer, né? E qual que é a importância? O que você pode deixar de mensagem para quem está nos assistindo desse movimento mesmo, né? Do preparar com mais consciência, mais lentamente, do viver essa experiência? Essa experiência, ela traz muitos benefícios, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente também. O Slow Food, ele foca mais também em buscar produtos orgânicos, produtos de cultivo residencial, né? Apoiando também as CSAs, que são os grupos de cultivo dos alimentos em grupos familiares, né? Então ele beneficia tudo, né? Então se você tem tempo para isso, né? Você procurar uma CSA, procurar participar do movimento, que você vai estar contribuindo para o planeta, para a sua alimentação e também para a economia. Pois é, Dani, a Carla falou aí desse movimento, né? E fica o convite, então. Durante o dia a dia é muito difícil, né? Fazer aquela refeição mais devagar, com mais consciência. A gente corre para o mais rápido, mas no final de semana, numa sexta-noite, olha só, o convite para poder fazer uma refeição mais devagar, mais consciente, mais saudável. É com você aí no estúdio. É isso, exatamente isso, né, Amanda? E até pegando o gancho do que a Vanessa falou, no dia a dia ali está corrido, mas eu acho que com planejamento
é possível também, né? Pelo menos usar o período que você tem de almoço e comer ali de uma forma mais balanceada, né? De repente, fazer o cardápio da sua semana, né? Pegar o fim de semana para organizar. Como a gente organiza outras coisas da nossa vida, com a alimentação não é diferente. Não tem muito segredo, né? Eu acho que fazendo o básico ali, se organizando, é possível. Exatamente, Dani. Então, se a pessoa se programa pela semana, já faz as marmitinhas, ela vai gastar ali um tempo de 2 horas, 3 horas para cozinhar e fazer a comida da semana inteira. Então, ela congela aquelas marmitas, depois ela só vai tirando e fazendo as refeições. As outras, ela vai fazendo algo rápido ali. Então, para você conseguir ter os resultados, você precisa ter esse planejamento. Se você não tem o planejamento, você provavelmente não vai conseguir ter os resultados. Então, para a gente se manter também sem ter aquele descontrole durante a semana de querer comer outras coisas fora, o ideal é manter as marmitas prontas, manter essa alimentação organizada, porque aí durante a semana você consegue seguir certinho sem problema. E a informação, né, Amanda? A gente está falando que vamos falar mais ao longo do programa do quão o slow food ele é um conceito de você comer bem, saudável e também quem sai ganhando somos nós, nossa saúde, a economia, o meio ambiente, né, porque preza pela sustentabilidade também. E a informação também é uma ferramenta ali primordial, né? Até para a gente, eu vou conhecer esses alimentos, né, os nutrientes de cada um para eu poder colocar na minha dieta. Não tem nada de malabarismo, né? Ou a gente pode pensar que é muito caro. Na verdade, não, né? Tudo, volta a reforçar. Sim. A falar que tudo que é feito de forma caseira, a gente consegue economizar mais também, né? Sim. Não é um bicho de 7 cabeças, ser adepto né, a esse costume. Sim. Então, se a gente pensar bem nos valores, né? A gente tem que se atentar também às épocas dos alimentos. Então, se a pessoa, normalmente o que eu falo para os pacientes, só como banana e maçã. Então, você vai pegar um preço, uma época vai estar mais cara a maçã, outra época vai estar mais cara a banana. A variedade de alimentos é importante, porque dependendo da época do alimento, primeiro que ele vai estar mais saboroso. Se você pega o alimento da época, ele vai estar mais saboroso. E aí você consegue ter mais essa questão de sabor, de aproveitar mais os alimentos e de conseguir seguir melhor a dieta também sem custar muito no bolso. Porque quando você pega a época do alimento, ele vai estar mais barato, né? Sem dúvida. E aí também, para não enjoar, né, opções tem de fato, né, para todos os gostos, então é importante estar aí atento. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinha, a nossa primeira de hoje, e daqui a pouquinho a gente retorna para continuar falando sobre alimentação consciente. Fique com a gente. De volta com Diálogos, hoje estamos falando sobre alimentação consciente. Eu quero voltar então com a Patrícia, psicóloga que está participando aqui com a gente, a Patrícia Castro. Patrícia, a gente falou no primeiro bloco sobre o quão muitas pessoas deixam a ansiedade, principalmente a ansiedade, né, mas depressão e outros transtornos influenciarem na alimentação, né? E aí até você bem pontuou na questão da pessoa ter o prazer pela comida, né? Acaba gerando um vazio, né, de certa forma, porque ela só encontra o prazer na comida. E aí, além desse problema, né, que é um problema sério a médio e longo prazo, muitas pessoas depois de comer acabam se sentindo culpadas, né? Então tá aí outro problema que ela tem de lidar ao mesmo tempo. Isso. Nós somos, peguei alguns números, em 70 milhões, né, de pessoas no Brasil, né, que tem algum transtorno alimentar, né, de acordo com a Associação de Psicologia. Então, é muito difícil alguém que não tenha esse tipo de dependência, né? O alimento acaba sendo uma dependência e a pessoa fica codependente desse alimento, né? Por ser muito acessível, né? A comida é muito acessível, então ela vai entrar ali como esse escape, né? Conforme eu coloquei.
Mas o slow food, com toda essa filosofia do movimento, né, de buscar uma alimentação mais saudável, de parar para pensar, né, sobre o que comer, dessa autoconsciência, isso vai atravessar muito as questões do transtorno alimentar, né? A gente sabe que todo transtorno, ele vai ter uma raiz ali em alguma vivência emocional que aquela pessoa teve, né? Seja uma vivência traumática ou seja uma vivência disfuncional na construção dela como indivíduo, né? Então, essa autoconsciência, muitas vezes, ela fica camuflada ali embaixo de uma vivência para sobreviver. Então, eu estou na correria do dia a dia, eu não me dou conta do que eu estou alimentando, porque a alimentação tem essa conotação de se nutrir, né, do autocuidado. Então, mediante um transtorno, mediante uma disfunção de percepção de si mesmo, a pessoa vai ter uma dificuldade de parar para analisar o que ela está comendo como um carinho por ela mesma, como se fosse algo ali que ela planejou para se cuidar. Então, todo esse movimento de sentar-se à mesa, né, com a família, o slow food traz essa conotação, né, como filosofia, mas é importante a gente perceber que vai ser necessário um resgate e uma ressignificação desses momentos. Porque muitas vezes sentar-se à mesa ou até a própria alimentação, ela vai ser um gatilho para situações de dor, situações de trauma. Então, isso vai atrapalhar essa pessoa nessa construção de se alimentar de uma maneira adequada. Então, ela vai envolver, né, o slow food tem essa característica holística, né, de olhar o indivíduo como um todo e olhar a alimentação como um todo. Então, da mesma maneira que a gente precisa escolher melhor os alimentos, por uma questão de sociedade mesmo, né, de sobrevivência até do ser humano, a gente também precisa escolher os nossos pensamentos. É à medida dos pensamentos, né, à medida que a gente escolhe melhor como a gente vai pensar, como a gente se conhece, né, o que alimento eu gosto, o que alimento eu não gosto, essa permissão de experimentar outras coisas que vai passar por uma maturidade também emocional, né? Muitas vezes a gente tem esse paladar que se chama um paladar infantil, mas muitas vezes porque na infância a gente foi ali de uma maneira, até na maioria das vezes, né, no nosso contexto aqui do Brasil, para sobreviver, a gente acaba comendo mesmo aquilo que é possível, né, adquirir. Mas à medida que eu cresço, eu consigo fazer essa seleção que, conforme a Amanda colocou, é algo possível, até financeiramente, né? Mas vai exigir essa organização, tanto externa em relação ao alimento, como interna em relação ao fato de eu estar me nutrindo, né? Eu resgatar que significado tem a alimentação e a comida para mim, na medida da minha história, naquilo que eu já vivi com essa alimentação, né? E sair desse modo automático do comer só para sobreviver, mas de comer para me nutrir, né? De trazer a comida como algo que vem como cuidado, né? Que vem preservar a minha vida. Então, essa é uma das bases que vai perpassar aí qualquer tipo de tratamento em qualquer transtorno alimentar. Patrícia, bacana. E você falou, né, da alimentação, que às vezes pode gerar ali muitos gatilhos. E eu queria que você falasse também sobre essa questão da alimentação com as crianças, né? A criança, desde cedo, ali naquela primeira infância, né, o quão é importante a família, dentro do possível, né, ali reforçar, dadas as várias realidades sociais, mas da família, a forma como ela vai apresentar aquele alimento para a criança ainda, para o bebê, desde a introdução alimentar. A gente sabe que desde quando a criança nasce até 1 ano de idade, a criança passa por várias fases da vida, né? E aí o processo de 0 a 1 ano de idade tem a fase oral, que é quando a criança ela conhece tudo pela boca, e aí com os alimentos não é diferente, né? Como eu vou apresentar esse alimento para as crianças, e faz todo sentido em como ela vai ter essa relação com a comida quando adulta, né? A apresentação da comida, a gente pensar que nós somos seres afetivos. Então, tudo que eu quero ensinar, se eu faço essa ligação com a afetividade, esse aprendizado vai ficar mais estruturado, ele vai criar uma raiz.
seja uma afetividade positiva ou uma afetividade negativa, né? Então, se eu introduzo essa alimentação a essa criança num contexto de muito estresse, de gritos, de brigas, né? Porque às vezes até por uma boa intenção, né? Os pais, muitas vezes, eles na tentativa de acertar, eles trazem essa ideia de que tem que comer, né? De que é obrigada a comer. Então, a criança acaba passando ali por algumas fases no desenvolvimento de seletividade alimentar. Então, muitas vezes fica esse questionamento, mas comia quando era bebê e agora está com 3 anos não come, né? Quando a criança começa a desenvolver, né, ali a sua identidade, ela vai formando a identidade, né? Acho que muitos de nós vão perceber que existiam alimentos que a gente não comia quando era criança e à medida que nós fomos ficando adultos, a gente passou a comer. Então, é algo importante essa apresentação, mas ela precisa ser feita de uma maneira afetiva. A comida precisa ter esse contexto de afetividade, né? De que é algo respeitoso. Então, eu posso não ficar... eu entendo, né, a questão dos pais, da preocupação com a alimentação da criança, mas a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não se torne algo traumático, para que a criança não internalize que aquela alimentação ela é forçada, né? Porque à medida que ela cresce, isso vai desenvolver ali, pode desenvolver um transtorno alimentar, né? Ela pode querer colocar para fora não só aquilo que ela introduziu, né, ali na infância, mas colocar para fora de uma maneira emocional. Quando a gente pega um transtorno aí da bulimia, né? A gente vai trazer aí a anorexia ou qualquer outro tipo de compulsão, a gente precisa fazer essa analogia com aquilo que foi introduzido. Então, muitas vezes, não é só na tentativa de colocar o alimento para fora, mas de colocar outras questões emocionais para fora, que eu não tive consciência ainda, eu não consegui lidar com isso. Então, a alimentação ali nos primeiros anos de vida, assim como qualquer outra vivência nesses primeiros anos, é fundamental que ela tenha uma cerca, né? um envolvimento com o afeto. Precisa ser afetiva, precisa ser respeitosa, né? Eu costumo falar assim, como você gostaria de ser apresentado à alimentação é o que você vai fazer para a criança em qualquer outro contexto, né? Então, é sair mesmo dessa percepção de que a criança é um mini adulto ou que ela é alguém que você precisa dominar, né? Olhar a criança como um ser ali que já tem sua identidade, que está se formando em algumas áreas, que precisa desse suporte paterno, materno, né? Familiar, mas que ela é um ser ali que sente, né? Ela sente tudo que eu sinto como adulto. Então, eu preciso fazer esse olhar, ter esse olhar empático ao apresentar à criança qualquer realidade. E a realidade alimentar também passa por esse afeto, para que a criança desenvolva um bom hábito com a comida, sabendo que em alguns momentos ela vai comer, né, aquele tipo de alimento, em outro momento ela não vai querer, e a gente trazer essas substituições. Mas isso também vai passar pela relação do adulto com a comida. Se eu tenho uma relação de adulto saudável com essa comida, né, não só saudável na questão biológica, mas na questão emocional, eu vou conseguir fazer com que a criança seja influenciada e tenha essa referência alimentar na vida dela. Tá aí, sem dúvida. Então a gente conseguiu sentir um pouquinho, né, o quão a forma de você apresentar a comida para uma criança vai refletir, né, para o resto da sua vida. É importante que nós adultos tenhamos essa percepção também, né? A Patrícia comentou sobre os transtornos alimentares. Queria que você falasse um pouquinho de uma maneira generalizada. São muitos, né? Mas eu acredito que os mais comuns são, né, anorexia, bulimia, né? A bulimia é quando você ingere uma quantidade exacerbada de calorias e aí depois vem a culpa e aí você coloca para fora, né? Se a gente não tiver essa relação saudável com a comida também, tá aí, dentre as séries de problemas, esses daí são os mais graves, né? Porque a pessoa ela acaba ficando desnutrida, sem nutriente mesmo no corpo, porque ela está sempre colocando o que ela comeu para fora. E aí ela come nessa forma exacerbada mesmo. E esse momento dela querer colocar para fora é como se ela estivesse tentando jogar esse sentimento para fora. E talvez falte, né,
o que a Patrícia falou, um pouco dessa questão de, desde pequeno, tentar ensinar essa criança, mostrar os alimentos, mostrar que não precisa comer, nossa, você só vai sair da mesa quando terminar de comer. Não é assim, a gente tem que começar a introduzir mais essa questão de a criança estar satisfeita, então ela não precisa mais comer, né? E aí, se ela quiser novamente, a gente coloca esses alimentos, né, e vai oferecendo também de forma diferente. Montar o prato também pode ser algo diferente e divertido. Então, montar trabalhar um prato colorido, né, deixar lúdico esse momento também. Deixar colorido, fazer as marmitinhas para levar para a lancheirinha, para levar para a escola também. Pode ser que auxilie também essa criança e ela goste mais e se interesse mais pela alimentação. É isso. A gente está falando sobre alimentação consciente no Diálogos de hoje e está dando ênfase no conceito de slow food, né, que é uma alimentação mais responsável, mais saudável, pensando no meio ambiente também. E por falar em meio ambiente, sustentabilidade, saúde, olha só, o Brasil, gente, é campeão mundial no quesito do uso dos agrotóxicos, né, uma coisa que a gente não deve se orgulhar. Nós utilizamos mais agrotóxicos que os Estados Unidos e China juntos, para vocês terem uma ideia. Os agrotóxicos, chamados também de defensivo agrícola, né, para muita gente, ganharam ainda mais popularidade, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, com essa desculpa de ter que acabar com a fome e também de produzir mais alimentos, né, de uma forma mais rápida. Tá, então, né, um ranking, né, que a gente não gostaria de estar em primeiro lugar, infelizmente. A gente sabe que é possível fugir desses agrotóxicos por meio dos alimentos orgânicos, mas infelizmente ele não é uma realidade acessível para a maior parte da população também, né? Como a gente ir trabalhando essa questão, quando a gente fala de alimentos orgânicos, além da saúde, né, o gosto dos alimentos são totalmente diferentes, né? Você realmente sente o real sabor da fruta, do legume, da verdura. Quem tem horta ou consegue comprar esses alimentos orgânicos vai perceber que os alimentos realmente têm sabores diferentes. Mas se você não consegue ter essa realidade, eu acredito que dê para fazer, sim, em casa, com os alimentos que têm os agrotóxicos, você consegue tirar, né, deixando imerso em água com hipoclorito, a solução de hipoclorito, que vem escrito no rótulo quanto que você vai utilizar para cada quantidade de água, tá? Inclusive, você falou, né, é possível comprar no mercado e o posto de saúde, o SUS, oferece também de maneira gratuita. É importante a gente reforçar aqui, né? Isso. Aí, como você mencionou, só olhar ali no rótulo, mas o SUS oferece. Então, não precisa nem, de repente, comprar no supermercado. Exatamente. O SUS também oferece, você consegue ir lá com a carteirinha do SUS, né? E você consegue ter pegar ele e utilizar em casa. Então, para fazer a higienização desses alimentos, isso é muito importante, porque a gente, ingerindo esse agrotóxico, a gente vai mandando isso para o intestino e isso vai fazendo com que o intestino ele fique mais permeável. É como se o nosso intestino começasse a ter vários buraquinhos e nesses buraquinhos a gente acaba perdendo algumas enzimas intestinais, a gente não consegue ter uma produção adequada, aí a pessoa começa a ter mais intolerância alimentar, não consegue mais comer determinados alimentos, né? E isso vai gerando uma inflamação no intestino. Aí vai acumulando, né? E a gente sabe que uma boa alimentação, ela previne várias doenças, né? Então, você está ali acumulando agrotóxicos a longo prazo, pode surgir uma série de doenças, inclusive doenças graves, né, Amanda? Doenças autoimunes, principalmente também, elas podem ser desenvolvidas também por esse uso de agrotóxico, né, durante a vida, mas a gente consegue sim com os alimentos que têm agrotóxico, a gente consegue diminuir bastante fazendo essa solução de hipoclorito. Você falou do hipoclorito, só ele então já basta, né? Tem algumas pessoas que gostam também de lavar bem, né? Colocar vinagre, ferver a água e colocar, então só com o hipoclorito já resolve. Sim,
O ideal é a gente deixar imerso uns 20 minutinhos nesse hipoclorito e depois passar em água corrente novamente para poder se alimentar. Então, sempre que for se alimentar, fazer isso com os alimentos, ou chegou no supermercado já com os alimentos, já faz isso antes de pôr na geladeira, porque aí você já consegue deixar eles higienizados e já fica mais prático, né? Perde menos tempo. Sim, depois é só pegar para fazer. Bom, a gente vai para mais uma pausa, nossa última de hoje, e daqui a pouquinho a gente retorna para continuar falando sobre esse assunto e também concluir, né, esse tema que é tão importante para a gente, que é a alimentação consciente. Voltamos já. De volta com Diálogos, e vocês sabiam que tem um shopping aqui de São José que tem uma horta? É isso mesmo. A Vanessa Nascimento foi conhecer como funciona e de onde veio a ideia. Oi, Dani, de volta aqui no Diálogos da Cidade. Você sabia que tem um shopping em São José que tem uma horta? Pois é, sobre esse assunto eu vou falar com o Guilherme. Guilherme, de onde que surgiu essa ideia de ter uma horta no shopping? A ideia, na verdade, surgiu do shopping, né? Eles vieram com um projeto e a gente rapidamente abraçou e colocou em prática a horta aqui dentro, né? Quem que consome? O que vocês cultivam aqui para começar, né? Eu vi que tem alface, cebolinha, além, o que tem? Tem bastante coisa. Hoje a gente tem aqui, a gente de mês em mês vai mudando um pouquinho as variedades, mas a gente tem 2, 3 tipos de alface, a gente tem rúcula, a gente tem rabanete, a gente tem beterraba, agrião, tempero, salsinha, cebolinha, manjericão, hortelã, tem de tudo um pouquinho. A gente sempre tenta trazer um pouquinho de cada coisa aqui. E quem que consome esses produtos? Esses produtos eles são levados para a praça de alimentação ou fica para um grupo seleto? Então, como é que a gente faz? A gente faz todo o manuseio, né? Tanto o plantio quanto a colheita. A gente colhe e entrega para o almoxarifado, que é o setor do shopping onde eles distribuem isso. Então, o pessoal da limpeza pega, o pessoal da administração, RH... Bastante gente, eles fazem a distribuição, mas bastante gente acaba conseguindo pegar e consumir. E Guilherme, qual que é a vantagem de se ter uma horta dentro de um shopping? Por quê? Foi para aproveitar esse espaço? Então, a gente fala que a horta é o resultado final de todo o processo da compostagem, né? Porque não é só usado aqui no shopping não, aqui na horta, mas em toda a área de paisagismo, né? Que a gente pega parte desse material de dentro do shopping, lixo orgânico, traz aqui, trabalha todo esse material, faz a compostagem e devolve para a horta. Então a gente fala que a horta é o resultado final, mas é lógico que é diferente a gente conseguir consumir um alimento livre de agrotóxico e completamente orgânico. Aliás, Dani, você deve estar acompanhando aqui atrás, né? Tem uma composteira aqui. Como que funciona isso? É todo o resto de resíduo? Como que vocês fazem essa compostagem? A gente pega parte, né, do lixo orgânico do shopping, que é um pouco de tudo, né? Folha de legumes, casca de frutas. Então a gente pega, seleciona parte desse material, traz aqui, joga na composteira com um pouquinho de matéria seca. Tem todo um processo, uma parte técnica e o lixo vira um adubo de extrema qualidade. Tá certo, Guilherme, muito obrigado pelas informações. Dani, é isso, falando de alimentação saudável, a gente tem que ir lá na raiz, né? Começar a colher na horta. E aqui tá a coisa mais linda. É com você aí no estúdio. Tá aí, então, obrigada, Vanessa. É exatamente isso, né? Fica bonito, paisagisticamente falando, e também essa ideia vai muito de encontro com o conceito de agricultura biológica, né? Você usar ali produtos, né, naturais para a produção de alimentos sustentáveis também. Tá aí muito legal, muito bacana a iniciativa. Amanda, aproveitando, né, esse gancho, a gente está falando de horta, de comida natural, um termo que é muito comum usar o dia do lixo. Eu como corretamente, de forma saudável, a semana inteira, mas aí eu me permito ter um dia. Eu vou problematizar um pouquinho essa questão do termo, né? Quando a gente fala dia do lixo, se referindo ao alimento, aí eu acho que vai de encontro também do que você e a Patrícia têm falado, né? De criar essa relação
saudável direto com a comida. Então, esse termo dia do lixo não é muito legal, né? Esse termo é horrível. Eu sempre falo que comida não é lixo, né? A comida a gente precisa para se alimentar. A gente tem que ter uma relação boa com a comida. A comida, a gente tem que pensar que é o que a gente coloca no corpo, né? Para se nutrir. Então, a mesma coisa a gente fala sobre sentimento, né? A Patrícia vai poder falar melhor disso, mas essa questão, o que você nutre seu corpo, tanto o sentimento quanto a alimentação, você nutre de lixo? Então, essa é uma pergunta que a pessoa tem que se fazer. Eu acho melhor substituir essa palavra por uma refeição livre. Uma refeição ali que você pode comer sem pensar muito em caloria, em quantidade. Então, eu tento sempre trazer isso para os pacientes, para eles pensarem mais nessa alimentação, que a alimentação não é lixo, né? A gente precisa da comida para sobreviver, para ter os nutrientes e principalmente entrando nessa parte da slow food, desse comer consciente, a gente precisa ter essa consciência de que a alimentação, ela precisa ser mais bem elaborada. Uhum. Sim, e aí também, rapidamente, não precisa ser um dia inteiro, né? Sim, você falou, pegar uma refeição para não se preocupar com a caloria, não um dia inteiro também, que aí você vai ter mais malefícios do que benefícios, Isso, né? aí você não vai atingir seus objetivos, que nem eu disse sobre o emagrecimento. Se a pessoa quer o emagrecimento, não tem como ela pegar um dia inteiro para fazer a refeição livre. Aquele dia ela vai acumular muita caloria e isso vai cobrar depois dela. Ela não vai conseguir ter esse benefício desse déficit calórico durante a semana, né? Tudo que ela fez durante a semana, ela vai jogar fora no final de semana. Então, o ideal é a gente ter essa consciência. Eu acho que esse slow food, ele traz mais isso pra gente também. Sem dúvida. Eu vou voltar com a Patrícia agora. Patrícia, a gente está falando, né, da importância de ter essa relação saudável com a comida e é importante a gente reforçar também que uma pessoa que não tem, né, ela deixa se levar pelo impulso, pela ansiedade, né, ela não consegue controlar a própria alimentação, né, que é ali que você está nutrindo, né, a sua vida, né, de dentro para fora, você também, consequentemente, não vai conseguir ter controle sobre outras coisas essenciais da vida também, né? Exatamente, né? Se a gente não consegue ter uma autorregulação, ter esse controle sobre algo tão básico que é a alimentação, embora seja algo de um impacto muito grande na nossa vida emocional, né? Vai ser muito difícil você ter o autocontrole de outras coisas. Então, para eu me tornar um adulto, eu preciso saber escolher, né? A criança, ela vai necessitar ali daquele suporte da parentalidade, né? O adulto, quando a gente vira essa chave, né? O ideal seria essa construção se dar naturalmente, né? Mas muitas vezes, né? Dependendo da história, eu preciso me conscientizar de que eu sou o meu adulto agora, né? E fazer esse tipo de escolha pensando no cuidado comigo mesmo, né? Em onde eu quero estar daqui a um tempo, né? Ter esse olhar a longo prazo, né? Fazer esse questionamento e ter essa autopercepção crítica, né? De si mesmo. Isso vai contribuir para que eu seja saudável. Então, muitas vezes, essa escolha dos sentimentos e dos alimentos, ela vai passar por essa construção de maturidade emocional. Eu conseguir me enxergar como um adulto e eu fazer as escolhas e estabelecer os limites para mim mesmo, né? Então, esse retorno ao simples, né? É voltar a essa simplicidade da alimentação. Assim como é voltar a essa simplicidade de ser, né? Dos alimentos, mas também dos meus sentimentos. Eu entender, né? Aquele básico ali do divertidamente, né? Quais são as emoções, e eu começar a identificar. Muitas vezes a gente vê em consultório que há uma dificuldade muito grande da pessoa identificar que emoção básica ela sentiu naquele momento, né? Que emoção eu estou sentindo nessa hora que eu sento, por exemplo, para fazer essa refeição. Porque muitas vezes a emoção está totalmente atrelada
muitas vezes eu vou me alimentar de alimentos de conforto, né? Os alimentos de conforto nem sempre são os alimentos mais saudáveis, então muitas vezes é algo que me traz uma memória afetiva e eu exagero nessa busca desse conforto emocional porque eu estou desequilibrado ali, né? Então o equilíbrio não significa que você não vai ter uma refeição livre, né? Como a Amanda colocou, mas isso precisa acontecer de uma maneira equilibrada, a gente precisa pegar o caminho do meio, né? Eu não preciso ser radical em nenhum dos extremos, mas eu preciso estar equilibrado nas minhas escolhas e nos meus limites. Sem dúvida, né? Porque quando a gente também é radical, a gente não consegue seguir muita coisa. Patrícia, rapidamente, quando uma pessoa também, ela ali não tem essa relação afetiva saudável com a comida, ela consequentemente também se deixa se levar mais, né, e se afetar mais por padrões estéticos, né? Por exemplo, quando a gente fala, você está ali nutrindo, é de dentro para fora. Então é importante essa autopercepção, autoconhecimento, essa informação para que a pessoa ela não se deixe afetar tanto externamente, né? Como uma coisa dessas, por exemplo. A gente vive hoje um bombardeio de questões estéticas, né? De padrões estéticos. E muitas vezes é muito desafiador você escapar dessa onda, né? De que precisa ser desse jeito, precisa ser dessa cor, precisa ser desse modelo. E você vai perdendo ali a identidade até do que você acha bonito, né? Então, se a pessoa não tem internamente essa estrutura bem ajustada, ela vai ser sequestrada por essas influências externas, né? Ela vai viver esse sequestro da sua identidade e muitas vezes essa busca da estética, né? O emagrecimento exclusivamente pela estética, né? Tudo isso vai trazer esse desajuste, porque o nosso organismo, né? E aí envolvendo toda a parte biológica e psíquica, ele vai sempre buscar a homeostase, que é o equilíbrio, né? Então, ele vai vir sempre a esse encontro de estar equilibrado. Então, se eu estou exagerando em algo, com certeza tem algo faltando. Então, eu preciso fazer essa autopercepção, ter essa autopercepção, exercitar isso. Isso não acontece do dia para a noite, né? É gradativo. Todo conceito de saúde, todo conceito do ser humano é gradativo, é essencial, é simples e é devagar. Então, a gente precisa retornar a isso para alcançar o saudável. Perfeito. Patrícia, quero te agradecer, viu? Obrigada por mais uma vez participar aqui com a gente. Patrícia Castro, psicóloga. Vamos reforçar rapidinho, então, Amanda, então é isso, né? Colocar essa ideia do slow food na prática, né? Uma alimentação mais saudável, mais regrada, mais consciente, né? Você tomar ali, tirar aquele tempinho para você e lembrar que é possível, né? Com escolhas saudáveis, com planejamento, é possível para todo mundo. Isso mesmo. Se a gente se planejar durante a semana, é mais fácil a gente conseguir executar isso, né? E não sair tanto fora, não ter tanto refeições livres durante a semana, né? A gente consegue se programar melhor e também a gente consegue se nutrir melhor em questão dos alimentos, das escolhas, porque muitas vezes quando você está fora de casa, você não consegue ter, né, fazer boas escolhas, às vezes nos lugares não tem muita opção, então quando você está planejado, você consegue seguir mais à risca, né, e vai se nutrir melhor e ter mais benefícios para a saúde. É isso, Amanda, obrigada, viu, mais uma vez. Obrigada. Seja bem-vinda sempre. Obrigada, eu que agradeço. É isso, o Diálogos fica por aqui. Para você rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/tvcâmarasjc, além dos nossos canais, né? Nosso canal 12.3, que é o canal aberto, além do 7 da NET e o 9 da Vivo. Vocês também podem conferir bastidores pelo nosso Instagram, @tvcâmarasjc. Eu fico por aqui, mas semana que vem eu estou de volta novamente a partir das 4 da tarde. Tchau!